Fala pessoal, beleza? Vamos aí para um vídeo sobre resolução de exercícios. A gente vai trabalhar nesse vídeo escala de temperatura, na verdade, escala de temperatura, né? Vamos pegar só uma escala aqui e comparar ela com alguma coisa arbitrária, né? Com alguma informação extra comparada ou ajustada junto com a escala termométrica. Bom, esse exercício, ele faz parte do conteúdo de termometria, né? Então a gente vai falar sobre temperaturas aqui, né? E a gente vai comparar uma temperatura, no caso aqui, com alguma coisa arbitrária, né? Com alguma tabela, alguma classificação, para a gente ver como que a gente monta isso daí. E isso daqui pode ser usado para qualquer escala de temperatura, qualquer duas tem escalas diferentes que a gente tem, pode ser Celsius, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Celsius e alguma outra escala arbitrária. E a gente vai usar um métodozinho que ele vai sempre ser utilizado nessa conversão de temperaturas. Então vamos lá. Um médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em 5 níveis, de acordo com o quadro. Então você tem aqui o nível 1, 2, 3, 4 e 5 e a classificação do tipo de febre, né? Se ela é leve, se ela é moderada, alta, preocupante ou perigosa. A relação entre as temperaturas de um paciente febril e o nível de febre, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear e está representada no gráfico. Então, aqui o gráfico ele está indicando a temperatura em Celsius, né, que a pessoa tem, e o nível que ela está indicada. Então, por exemplo, aqui é 42 graus Celsius, ele indica o nível 5, que aqui indica uma febre de classificação perigosa. 37 seria nível 1, então seria uma febre de classificação leve. Um paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor de 40,5. Segundo a classificação criada pelo médico citado, a febre desse paciente será classificada. Aí fica aqui, entre alta e preocupante, como preocupante, entre leve e moderada. Então a gente vai ter que ver em que valor, né, isso daqui vai entrar na classificação. Bom, uma das maneiras, vou fazer de duas formas isso daqui. Uma das maneiras de montar essa escala seria fazer como se você estivesse colocando dois termômetros, um do ladinho do outro. Então, um termômetro aqui, o outro termômetro aqui, um na escala Celsius e o outro de acordo com o nível, né, a classificação aqui. E os pontos em comum que eles têm, os pontos que a gente tem aqui no gráfico. Então, para 37 graus Celsius, nível 1, então a gente coloca o 37 aqui e aqui nível 1 e 42 para Celsius e nível 5 aqui na classificação do médico. O que nós estamos procurando é uma febre de 40,5. E aí, isso aqui eu quero saber que nível ela vai estar, tá? Em qual nível ela se encontra. A regrinha que a gente tem aqui é a regrinha do pedacinho, pedação, ou o esqueminha do de cima menos o de baixo, dividido por de cima menos o de baixo. Então ficaria assim, ó, o esqueminha n menos um, 5 menos um. Quando a gente faz isso daqui, se você fizer isso aqui, você pode aplicar isso em qualquer escala termométrica. Sempre vai funcionar, sempre vai dar certo. E é assim que a gente faz a comparação, a conversão das escalas Celsius, Fahrenheit, Celsius, Kelvin ou qualquer outra. Como eu fiz isso de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Então vai ficar 40,5 menos 37. E aqui, 42 menos 37. Pronto. Você já montou aqui uma, uma equação termométrica, né, que a gente chama de equação termométrica, que vai comparar esses dois elementos que a gente está trabalhando aqui. O n menos um a gente não vai mudar nada. 5 menos um aqui, a gente vai colocar o 4. 40,5 menos 37, 3,5. E 42 menos 37, 5, certo? Fazendo as contas, dá para simplificar aqui, vai dar 0,7. Então, n menos um, passo 4 multiplicando, 0,7 aqui. N menos um igual 4 vezes 0,7 é 2,8. E esse um que está subtraindo, ele passa para o lado de lá somando, então vai ficar com o nível 3,8. Esse daqui é o nível que a gente encontra do paciente, ou seja, olhando aqui o 3,8, ele fica entre a alta e a preocupante, certo? O 3,8 ele ficaria por aqui. Então,
a alternativa correta que a gente vai encontrar é essa daqui, né? Entre alta e preocupante. Tudo bem? Tem uma outra forma de fazer isso daqui. A outra forma seria você utilizar uma propriedadezinha do gráfico, né? Uma propriedade gráfica. Então, ó, pegando só o gráfico para a gente analisar. A temperatura que ele está se referindo é de 40,5, ou seja, ela corresponde a um valor aqui no gráfico. Se eu levar isso para a curva, isso vai me dar um determinado nível que eu quero encontrar aqui, certo? Olhando a figura, nós temos aqui dois triângulozinhos semelhantes. Nós temos um triângulo pequenininho aqui, formado aqui, né, no começo do gráfico. Então, olha só, um triângulo pequeno, semelhante a um triângulo grande. Eu vou colocar aqui de outra cor, a um triângulo maior, formado aqui, ó, por toda a figura. Então, aquela regrinha que nós trabalhamos ali, do pedacinho, pedação, na verdade é uma semelhança de triângulos. Percebam que aqui, ó, o pedacinho aqui seria o 40, aliás, de 37 até 40,5, né, que seria o 3,5. Esse aqui que seria o pedaço grande, né, o pedação de 37 até 42, que é 5. Na parte de baixo, esse pedacinho aqui é o n menos um. E a base do triângulo grande de 1 até 5, 4. Quando nós trabalhamos com semelhança de triângulo, ficaria n menos um está para 4, n menos um está para 4, assim como o 3,5 está para 5. Tudo bem? E aí, ó, percebam que eu cheguei exatamente na mesma equação, ou no mesmo resultado que está aqui, né? Que nós vimos do pedacinho em pedação. É exatamente a mesma coisa, né? Então, esse aqui é um 5 para não confundir. Então, a gente chega exatamente na mesma coisa, ou seja, fazendo essas contas, você também tem que chegar num nível que nós chegamos aqui de 3,8, né? A mesma conta, você vai fazer a multiplicação em cruz aqui, e aí você chega no resultado de 3,8 também. Então, quer dizer, você pode fazer uma abordagem gráfica disso daqui, né? Pegando esses pontos e fazendo essa semelhança de triângulos, tá? Então, toda vez que fizer uma relação entre escalas termométricas, dá para a gente construir esse gráfico linear e dá para a gente fazer essa relaçãozinha de semelhança, né? Por isso, da regrinha do pedacinho, pedação que eu fiz na primeira resolução, beleza? Então é isso aí. Espero ter ajudado. Valeu, até o próximo vídeo.